Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de propósito e prosperidade. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre assuntos para o seu desenvolvimento empresarial, financeiro, familiar e o crescimento aí da sua fé. Pilares este que nós consideramos importante e que faz parte, né, do nome do nosso podcast, que é propósito. Então esse é o nosso intuito e hoje eu quero trazer para vocês aqui uma atualização de tudo que está acontecendo. Então, o que eu quero deixar claro? Tem muita coisa acontecendo, algumas coisas ainda não estão tão claras, mas já serve para quê? Para um norte. Porque uma coisa que nós batemos muito na tecla aqui é planejamento e organização. Não tem como você prosperar, você evoluir, você crescer, a sua empresa dar aquele boom financeiro sem planejamento. Depois do planejamento vem o quê? A organização. Você precisa estar organizado para estabelecer esses procedimentos. Então, esse é um pilar básico de qualquer empresa, qualquer estrutura de sucesso. Dito isso, então, eu quero falar do nosso primeiro tópico, que é os parcelamentos, tanto da Receita Federal quanto da Cefaz. Hoje nós estamos gravando esse vídeo no início de outubro. Então, o que já aconteceu? Se você recebeu uma notificação da Receita Federal ou da Cefaz do seu estado para desenquadramento, você precisava ter regularizado essas situações até dia 30 de setembro. O que aconteceu se você regularizou essas situações? Você simplesmente está ok, não precisa fazer nada. Se você ainda não regularizou essas situações, você está passando por uma dificuldade financeira, não sabe como proceder, você precisa fazer essas regularizações até dia 31 de dezembro. Porque no início aí do ano, você já pode iniciar os procedimentos para poder pedir o reenquadramento. Então, não deixe para a última hora. Então, assim, de regra, você pode fazer isso aí até dia 31 de janeiro. Mas eu não recomendo, porque se você deixar para a última hora, a chance de dar ruim aí é bem grande. Lembrando sempre que eu falei sobre planejamento e sobre organização. Então, você precisa estar atento quanto a isso. Por quê? Porque senão você vai desenquadrar, seja aí do microempreendedor individual, do simples nacional, geralmente atinge esses dois fatores, mas tem empresas também aí no lucro presumido. E por falar em microempreendedor, eu já quero deixar aqui um alerta para você que está nos assistindo e é microempreendedor. O Estado está criando vários artifícios, vários mecanismos para controlar cada vez mais as informações. Então, se você está operando aí no CPF, eu quero deixar aqui um alerta, porque já está em vigor a Instrução Normativa 2278 da Receita Federal. O que diz essa instrução normativa? Vocês lembram lá daquela polêmica do Pix? Lembra que virou um bafafá danado e alguns falaram em taxação de Pix, enfim. Essa conversa aí não morreu, tá? Para você ficar atento, porque assim, a mídia não está falando sobre isso, mas essa instrução normativa está em vigor já. E o que diz essa instrução normativa? Que os bancos e agora as fintechs, o que é fintech? Nubank, Mercado Pago, PagSeguro, esse tipo de empresa é fintech. Antigamente, elas não estavam obrigadas a fazer essas informações, porque essas empresas nem existiam. Então, o que você precisa entender? Que a legislação ela vai se atualizando. E agora, os bancos e também as fintechs estão obrigados a informar em suas declarações movimentações para CPF acima de R$ 2.000 e para CNPJ acima de R$ 6.000. Então você precisa ficar bem atento aí quanto a essas movimentações, porque se você não tiver documentação desse dinheiro, pode ser que dê muito ruim aí para você e você seja tributado, né? Principalmente o CPF, né? Deixa eu deixar claro aqui,
Coloca a coisa na cabeça de vocês, para você que está movimentando CPF. CPF não foi feito para fazer negócio. Hoje você tem o microempreendedor. Então não tem porquê, explicação você estar movimentando CPF, não tem. Se você tem aí hoje uma isenção aí de R$ 81.000 por ano, ou seja, 6.750 de média por mês de operação, não tem porquê você ficar movimentando CPF. Porque se você estiver movimentando esse valor, aproximadamente R$ 6.000 no CPF, você já vai estar dentro da tabela do imposto de renda. Se eu sou isento, vou pagar apenas uma taxinha ali, um DAS, de aproximadamente aí R$ 80. Para que eu vou ficar movimentando CPF? Então, para pensar e comece a se organizar aí para você conseguir ter sucesso aí nos seus negócios. Tá? Dito isso, já que eu falei de imposto de renda, eu quero falar também sobre uma determinação nova da Receita Federal também, que fala sobre os recibos emitidos por profissionais, né, liberais aí da área da saúde, ou Receita Saúde. Então, o que que acontece? Tem muita gente ainda, eu recebi aqui alguns já de alguns clientes, trazendo aqui recibo médico manual, tá? Então, o que que acontece? Para você que está desinformado aí e vai fazer declaração de imposto de renda no ano que vem. Lembrando que a legislação para a declaração do imposto de renda do ano que vem continua a mesma, tá? Não mudou nada. Esse tipo de recibo manual, ele não tem validade legal mais. Então, hoje já é uma tendência você fazer a importação da declaração de imposto de renda pelo portal do Gov. Então, o que que acontece? Vamos supor que esse médico lá, que esse profissional fez os procedimentos da forma correta e emitiu lá o recibo médico lá pelo Receita Saúde. Você fez o pagamento e ele emitiu o recibo lá no Receita Saúde. Quando o profissional contábil importar essa declaração sua lá pelo Gov, já vai vir constando essas informações. Então, o que que aconteceu aí nos últimos anos? Muitas pessoas na malha fina, por quê? Porque não tinham esse tipo de informação. E aí chegava lá para o profissional e falava, não, é só isso aqui, não sei o quê. Acontece muito. Não é todo mundo que tem esse cuidado com o cliente, de entrevistar o cliente. Para quê? Para entender qual que é o caso, qual que é a situação, como é que está acontecendo. Para poder o quê? Atender da melhor forma possível, para você não ser penalizado. Então, fica aqui já o meu recado para você fazer a sua declaração de imposto de renda em um local onde você tenha referência. Pode ser qualquer lugar que você tenha referência. Se esse profissional tiver uma referência, você já está na frente. Segundo lugar, você vai ver se esse profissional realmente está qualificado, habilitado para poder te atender. Esquece o preço. Tem muita gente correndo atrás do preço, né? Eu vi gente fazendo declaração de imposto de renda por R$ 30, por R$ 50. Ah, que nós vamos fazer aqui o mutirão de não sei o que do imposto de renda. Você vai ser atendido lá por alguém que não sabe nem o que está fazendo, que sabe ali fazer um preenchimento básico do básico do básico. E se o seu caso é um caso um pouco mais complexo, você vai se lascar. Essa é a palavra. Então, tome cuidado com essa situação para você não ser penalizado. Então, analise bem. Porque assim, eu quero abrir um parênteses aqui. Você precisa ter um pouquinho de consciência do que você está fazendo. Então, por mais que eu vou terceirizar um serviço de declaração de imposto de renda, por exemplo, eu preciso ter uma noção básica ali do que eu estou fazendo. Para quê? Para mim não ser enganado. Tá? Então, se você não quer ser enganado, você precisa estudar um pouquinho sobre isso. Ah, eu vou fazer? Não. Tem coisas mais complexas? Eu sei como é que faz? Também não. Mas eu tenho uma noção boa. Eu tenho um norte. E aí, então, você pode então terceirizar, tá, esse serviço. Então, se você tem aí recibo médico manual, você precisa procurar esse profissional para ele trocar esse documento para você por um recibo lá no Receita Saúde, porque senão não vai ter validade. Você pode cair na malha fina e não vai ter documentação para comprovar essa despesa. Beleza? Outra coisa também muito importante
Esse programa de hoje aqui é mais para atualizar vocês. Não vou encher vocês aqui de informação e depois vocês vão esmiuçando isso aí e vão estudando e vão vendo se cabe dentro da realidade de cada um e o que vocês precisam fazer. Está em vigor desde 2024 o TEF aqui no Mato Grosso. O que é o TEF? É a transferência eletrônica de fundos. Então, como é que funciona? Tem uma portaria, né, no caso do Estado é uma portaria, dizendo quais segmentos estão obrigados ao TEF. Então, assim, exceto um microempreendedor, que não está obrigado, a grande maioria dos negócios, das empresas, está obrigada ao TEF. E o que significa isso? Que você precisa, na hora que você fazer a sua venda, você precisa fazer essa venda através do TEF, que é aquele PIN-PAD. Quando você vai nessas lojas maiores, nas farmácias, nos supermercados, não tem uma maquininha lá que fica fixa lá no balcão do caixa? Aquilo ali é um PIN-PAD. E ele é o responsável por fazer essa comunicação via TEF, que é uma plataforma, né? Geralmente é um terceiro que faz isso entre o pagamento do cartão e o seu sistema ali de movimentação ali do seu estoque, do seu financeiro. Então fez ali, vai fazer o TEF, fez essa comunicação, essa informação sai na nota fiscal, tá? Muita gente pensa, né, que aquele cupom, né, que antigamente quem é mais antigo aí chama de cupom, acha que aquilo ali não tem validade nenhuma. Aquilo ali é uma nota fiscal como qualquer outra, mas com uma finalidade específica, né, de atender o consumidor final. Quem é o consumidor? Não importa. Então, aqui no Mato Grosso, se esse valor for menor do que R$ 1.000, não há necessidade de colocar o CPF na nota. Tá? E vale aqui destacar que colocar o CPF na nota, você ganha desconto aqui no estado de Mato Grosso de 10% sobre o PVA do seu veículo. Então é algo significativo, dependendo do valor de PVA que você está pagando aí, né? 10%, R$ 1.000, R$ 100, R$ 2.000, R$ 200. Já é alguma coisa. Então você não perde nada por colocar o CPF na nota. Se você acha que está fazendo alguma operação escondida, você não está. Por que motivo? Porque a sua operadora de cartão está dizendo que você está tendo essa movimentação. Então você está só se enganando, não há necessidade de você ocultar o seu CPF ali na nota do consumidor. Por que eu estou falando do TEF? Porque algumas empresas já estão sendo notificadas e você precisa se organizar para isso também. Por quê? Salvo raras exceções, você precisa contratar aí uma empresa para poder fazer isso para você. E geralmente isso aí tem um custo aí em torno aí de R$ 150, dependendo, né, para os menorzinhos aí. Há opções gratuitas, né? Há maquininhas que emitem tem a própria plataforma ali, a integradora, no caso, é o nome, a integradora ali dentro da maquininha, mas às vezes fica um pouco mais complexo, não é para todo mundo, né? Então, se você vende poucos itens, 1, 2, 3 itens, talvez seja interessante para você. Mas para quem tem um giro alto aí, uma demanda grande, não funciona, vai ser só dor de cabeça. Então você precisa instalar o TEF. Se você não está fazendo isso, você vai ser notificado provavelmente aí a partir de 2026. Porque o estado de Mato Grosso, ele está adotando como cultura não sair multando de cara, né? Ele avisa, ele faz vários programas de conhecimento, né? Dá um tempo, faz intimações, notificações para você poder se regularizar, informativa, e aí então ele começa a notificar aí para valer, para poder multar. Então, provavelmente, isso vai acontecer aí a partir de 2026. Então, se você não quer passar por esses problemas, você precisa ter aí o TEF no seu estabelecimento. Outra coisa também que eu quero começar a falar aqui agora é sobre a reforma tributária. Então, qual que é o problema aí dos empreendedores, das empresas? É que geralmente as pessoas deixam tudo para a última hora. Isso é um problema. Por quê? Porque de última hora você não tem muitas opções. Você não tem escolha, você não, a sua tomada de decisão fica limitada. Então,
Apesar de 2026 ser um ano de testes, você já precisa estar atento a isso, né? Já precisa começar a olhar para isso com carinho. Para quê? Para você se adaptar, né? Vai ser uma mudança assim muito significativa. E se você não se adaptar, a chance de você quebrar seu negócio, de você fechar sua empresa, é muito grande. Qual que é a principal mudança que vai acontecer, do meu ver, com a reforma tributária? É a forma de tributar, né, os impostos. A Receita Federal, já em 2023, setembro de 2023, ela implementou para o microempreendedor individual a plataforma nacional de emissão de nota fiscal. Isso aí já caiu por terra aí um monte de microempreendedor que estava movimentando acima, né, do valor permitido, no caso de 81, 81 mil, né, para o microempreendedor comum, e aproximadamente aí 250 mil, agora não lembro o valor de cabeça, para o microempreendedor caminhoneiro. Então muita gente aí já foi notificado, né? Eu vi um colega meu que me falou que uma empresa que ele cuida, ele avisou, a pessoa não deu crédito e movimentou nada mais, nada menos do que 450 mil reais. É muito dinheiro. Uma empresa desse porte não tem necessidade de fazer esse tipo, né, de caca. Não tem por que motivo. Tem como você estruturar o negócio para não ter esse tipo de penalidade. Então, assim, essa empresa aí vai ter que pagar pesadas multas, vai ter que refazer toda essa documentação. Isso é uma dor de cabeça do tamanho do mundo. Então, se isso tiver no nome desse empresário, talvez ele vá usar o nome da esposa, o nome dos filhos, e se continuar fazendo errado, vai estragar o nome dessas pessoas também. Então, fique atento para isso não acontecer com você. Por que eu estou falando do portal da nota fiscal? Porque a partir de 2026, todas as empresas prestadoras de serviços, sem exceção, serão obrigadas a emitir nota fiscal de serviço por este portal, que é o Portal Nacional. O que acontece hoje? Cada prefeitura é responsável pelo seu próprio portal. E com isso, há muita falha de comunicação entre as prefeituras e a Receita Federal. Porque a Receita Federal ela não tem essa estrutura tecnológica para processar esse tanto de informação. Coisa também que vai deixar de acontecer, né? Já foi divulgado aí, né, nas redes, né, em todos os canais de informação, que a Receita Federal está montando um grande centro tecnológico para aumentar a sua capacidade de processamento em 150 vezes. Vocês têm noção do que é 150 vezes um aumento de capacidade de processamento de informação? Isso é muito significativo. Porque do jeito que está hoje, já está difícil. Imagina a Receita Federal processando essas informações 150 vezes mais. Gente, é muita coisa. Então, se você não quer ser penalizado, você precisa começar a se organizar para ontem. Para ontem, urgente. Porque senão você vai sofrer aí sanções terríveis. As multas, né? Não é à toa que a Receita Federal tem um leão como o seu símbolo, né? Porque assim, se você for vítima aí de um leão, se um leão te pegar, a chance de você sobreviver é mínima. Então, assim, a mordida é dolorosa mesmo, é para matar o cara. E aí essas pessoas recorrem, né, aos familiares, conforme eu já disse, e vão estragando. Eu conheci pessoas que já estragou o nome da esposa, que já estragou o nome dos filhos. Aí daí a pouco ele vai para a sogra, e aí daí a pouco ele acha um louco aí disposto a dar o nome, alguém que não pensa, só pode. Então não faça isso, não vá por esse caminho, né, porque é um caminho que não compensa. E aí, então, as empresas vão passar a emitir essa nota fiscal lá nesse portal. Então, sim, vai aumentar muito aí a capacidade de processamento. Então, se você é prestador de serviço, fique atento
a isso, porque vai ser uma mudança aí bem significativa a título de fiscalização, ok? Por que eu estou falando isso? Para 2026, com o início da reforma tributária, vai acontecer algo muito significativo na tributação, porque hoje os impostos, na sua maioria, né, falando de microempreendedor e simples nacional, que são amplamente a maioria das empresas no Brasil, esses impostos são tributados de forma cumulativa. O que é um imposto tributado de forma cumulativa? É um imposto que você não aproveita crédito. Então, por exemplo, o microempreendedor tem ali um limite de faturamento. Então, se ele tiver com suas operações dentro desse limite, ele vai pagar ali uma taxinha ali no DAS, né, que corresponde ao INSS, R$ 1 sobre ICMS e R$ 5 sobre ISS, se for o caso. Gira ali em torno de R$ 80. Então, movimentou dentro dessa faixa de tributação até R$ 81.000 ano, né, proporcional aos meses. Ele vai pagar essa taxinha, problema resolvido, sucesso total. Então, abro aqui novamente um parênteses, não tem necessidade de você operar no CPF. Para com isso. Se ele ultrapassar isso aí, ele vai ser desenquadrado e vai entrar no Simples Nacional, que também funciona de forma semelhante, não cumulativo. Quer dizer, cumulativo, desculpa. Cumulativo. O que é um imposto cumulativo? Não aproveita crédito. Então, basicamente, você vai fazer lá as suas movimentações, vai emitir suas notas fiscais, e sobre esse valor das notas fiscais, você vai pagar imposto dentro do Simples Nacional. O Simples Nacional ele é configurado por anexo, então tem anexo 1 até o anexo 5. Então, por exemplo, um comércio que está no anexo 1, ele começa a pagar 4% de imposto. Por quê? Por faixa. Então, eu tenho faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4. E à medida que você vai avançando no seu faturamento, então, faixa 1, até R$ 180.000 ano, média de 15 mil, né? Faixa 2, de 180 a 360, então, média aí de 30 mil mês. E por aí vai. Então, quando você vai subindo de faixa, vai aumentando o valor da sua alíquota. Então, você começa com 4 e depois vai subindo aí gradativamente de acordo com o que você está faturando. E isso também vale para os outros anexos. Então, lá dentro do DAS, do Simples Nacional, você vai pagar o INSS patronal, você vai pagar ICMS, você vai pagar PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, de forma cumulativa. Você não aproveita crédito das suas compras. Qual é o único regime hoje que aproveita crédito? O lucro real. Mas aí nós estamos falando aí de um nível de complexidade muito grande, né? Precisa de uma maturidade dos empresários para poder organizar isso, porque o nível de burocracia, de fiscalização é bem mais rigoroso. Só para vocês terem uma noção, o lucro presumido também não aproveita crédito. Porém, ele paga uma alíquota menor, né, de PIS e COFINS. Ok? Então, esses impostos não cumulativos é basicamente isso aí. O que vai mudar com a reforma tributária? Esses impostos eles vão passar, em sua ampla maioria, a serem não cumulativos. O que é um imposto não cumulativo? É um imposto que você passará a aproveitar crédito. Ok? Então, assim, vai ser algo semelhante ao lucro real, pelo que eu estou entendendo, muita coisa está acontecendo. Então, vai ser algo semelhante ao lucro real, porém menos burocrático. Porque quando a gente fala de Simples Nacional, né, um nome que veio com a simplificação dos processos, não significa que é tão simples assim. Né? Muita gente se ilude pensando que não precisa fazer nada, que pode fazer as coisas de qualquer jeito. Não é bem assim que funciona. Então tem muitas regras, tem muitas variáveis, tem muito empresário pagando imposto sem necessidade, já com a substituição tributária, que é outra coisa que tende a acabar, né, pela não cumulatividade dos impostos. Então, o que é substituição tributária? Né? O governo analisa, por exemplo, eu estou com esse tablet aqui. Quanto que a indústria gastou para fazer esse tablet? Vamos supor que seja
R$ 500. O governo, então, através do seu sistema de inteligência, já sabe quanto que as empresas operam de margem, como é que funciona. Então, ele aproxima que esse tablet vai ser vendido lá para o cliente, consumidor final, lá na loja. Vamos exemplificar aqui que seja R$ 1.000. Então, se esse tablet é substituição tributária de ICMS, por exemplo, o governo do Mato Grosso, que é aqui onde eu estou, vai dizer: olha, indústria, esse tablet vai ser vendido por R$ 1.000 e você vai me pagar esse imposto sobre os R$ 1.000 de um produto que nem vendeu ainda. E obriga a indústria a pagar esse imposto ao governo. E aí, então, esse tablet passa a ser substituição tributária. Então, dependendo da forma como ele vai chegar no consumidor, ele não tem ICMS mais de forma não cumulativa. E aí, a indústria vai colocar esse ICMS que ela pagou na composição do custo. Então, nós vamos exemplificar aqui que seja R$ 120 de ICMS. Então, ela vai vender para o próximo por R$ 500, que foi o custo, mais R$ 120 de imposto, mais a sua margem de lucro. Ficou claro? E o próximo que vendeu, se for um distribuidor, ele vai repassar esses valores e não vai pagar mais esse ICMS. Por quê? Porque esse ICMS já foi pago através de substituição tributária. E isso também funciona para PIS e para COFINS em alguns casos. Então tem muito empresário pagando imposto aí de substituição tributária de ICMS, substituição tributária de PIS, de COFINS, coisa que não precisava. Por quê? Porque cai naquele conto da contabilidade barata. Gente, não existe fórmula mágica. Para você fazer uma contabilidade barata, prostituída, você vai fazer as coisas pelas metades. Eu perdi um cliente agora, recentemente. Vou contar aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Ele me procurou sobre indicação, combinei com ele, falei: ó, meus custos são esses, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Vou cuidar das empresas aqui como eu tenho feito. Ok. Ele precisou de um serviço extra. Eu falei para ele: ó, esse serviço aqui, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Eu tinha que refazer toda a documentação dele 2 anos para trás. Tinha que refazer tudo. Falei para ele: ó, vamos combinar esse custo extra aqui. Precinho bem ok, só mesmo para poder regularizar. Ele achou que ainda estava caro. Então, por exemplo, eu cobrei dele R$ 2.500 para fazer esse serviço. Ele achou um cara que fez tudo o que ele tinha para fazer. O serviço e mais o outro serviço que precisava desse serviço. Entenderam? Ficou bem Dilma agora, né? O cara fez tudo para ele por R$ 1.000. Pô, cara, barato demais. Eu tô economizando, né? Esse cara é careiro e esse aqui é barato. Top. Vou fazer. Ele me ligou e falou: cara, desculpa, né? Não vamos continuar mais. Eu vou fazer com fulano, porque ele tá me fazendo esse serviço por R$ 1.000 e o honorário que ele tá me cobrando mensal é a metade do que você tá cobrando. Falei: desgrama, hein, rapaz? Sacanagem, hein? Rapaz, barato demais, aí. Resumindo, ontem eu recebi uma notificação no meu e-mail, o profissional que assumiu a empresa não teve nem a capacidade de ir lá atualizar os e-mails de comunicação da empresa, por onde a empresa recebe todas as notificações. E a inscrição dele passou a estar suspensa, por quê? Porque esse profissional não fez os procedimentos que precisava ser feito. Então, hoje é dia 7 de outubro, eu passei essa empresa para ele dia 21 de agosto. 21 de agosto. Você acha que esse cara está cuidando dessa empresa? Esse cliente, só para vocês entenderem, ele não tem grandes movimentações. Mas imagina um cliente desse com uma nota fiscal de compra atravessando o estado e na hora que batesse essa nota lá, pipi, inscrição suspensa. O que vocês acham que ia acontecer? Então esse tipo de contabilidade barata
ela sai mas bem cara mesmo. Então os impostos vão passar a ser não cumulativo. O que é um imposto não cumulativo? É um imposto onde eu aproveito crédito das minhas operações. E aí, abro um parênteses aqui para obrigatoriedade das notas fiscais. Porque imagina eu como empresário. Você acha que eu quero pagar mais imposto ou menos imposto? Óbvio que eu quero pagar menos imposto. Então, a partir de agora, as notas fiscais que eu não exigia, eu vou passar a exigir. Por quê? Porque eu quero aproveitar crédito. Vocês conseguem perceber como é que as coisas estão interligadas? E aí eu vou prestar um serviço, eu vou receber um serviço ou vou comprar uma mercadoria e eu vou passar a exigir essa nota fiscal, né, do meu fornecedor. Por quê? Porque na hora que eu emitir as minhas notas fiscais, que provavelmente as empresas também vão exigir as notas fiscais, eu preciso fazer esse cruzamento de impostos entre o que eu comprei com o que eu vendi, fazer as deduções e fazer o pagamento apenas da diferença, né, do valor. Ou vocês acham que eu vou querer pagar o imposto sobre o valor cheio da nota fiscal que eu emiti? Então fique atento. Se você é uma empresa que não emite notas fiscais, você está fadado a fechar. Você vai perder negócio. Não tem como mais. A partir da reforma tributária, isso é agora para já, 2026. Você vai ser obrigado, por força do governo ou por força dos seus clientes, a emitirem notas fiscais. E com isso, lembrando que você só vai poder emitir nota lá no Portal Nacional da Nota Fiscal de Serviço, que você está obrigado ao TEF, tá? Você está obrigado ao TEF. Lembrando que, abrindo um parênteses aqui também, é parênteses dentro de parênteses, né? Que o governo, ano passado, também em 2024, setembro de 2024, se eu não me engano, criou também o CRT4. O que é o CRT4? É o Código de Regime Tributário 4, que inclui o microempreendedor. Então, hoje nós temos as empresas do Simples Nacional, tá? As empresas do Simples Nacional, exceto Receita Bruta. O que é Receita Bruta? São normativas, legislações estaduais, porque o Simples Nacional, ele pode faturar até 4 milhões e 800 mil reais. Mas aí vem o Estado e diz, não, você, dentro do meu Estado, você pode faturar até 3 milhões e 600. Então, o que significa isso? Que você vai continuar dentro do Simples Nacional, porém, vai passar a recolher ICMS ou ISS fora do PGDAS. Então, você vai pagar os outros impostos ali dentro do PGDAS e vai pagar ICMS ou INSS fora do PGDAS. É uma fiscalização já maior. E aí, depois nós temos o CRT3, que é o quê? As empresas do regime normal. O que é regime normal? Lucro real e lucro presumido. E agora vem o governo e cria o CRT4, que inclui o microempreendedor individual. Então, se você compra de um microempreendedor individual, vai constar nas notas fiscais códigos específicos que você está comprando do microempreendedor individual. Então, vocês conseguem perceber como é que tem um cruzamento de informações e, ao mesmo tempo, uma amplificação do processamento dessas informações? Eu estou conseguindo ser claro? Comenta aí para mim. Comenta aí se eu estou conseguindo ser claro, se você está ficando com dúvida, tá? E eu já deixo aqui, comenta aí que a gente vai interagindo, né? Posso esclarecer aqui dúvidas, às vezes eu estou falando aqui e está dando um nó aí na sua cabeça. Então, comenta aí que eu vou responder vocês. Falei dos impostos não cumulativos. Então, vai funcionar dessa forma. Paralelo com isso também, uma coisa nova que vai acontecer dentro do Simples Nacional, principalmente para os prestadores de serviço, é o regime do Simples Nacional misto. O que é isso? Eu vou
pagar impostos dentro do Simples Nacional, de forma normal, como eu pago hoje, mas também vou poder ter a opção de pagar esses impostos IBS e CBS, né, que vão ser a forma como o governo vai tributar a partir de agora, aproveitando crédito. Tá? E para mim aproveitar crédito, para mim ter esses impostos de forma não cumulativa, né, principalmente você que presta serviço para empresas. Isso aqui é muito importante. Se você quiser aproveitar crédito, você vai ter que optar pelo regime misto do Simples Nacional. Então você percebe uma complexidade dessas informações? Esse cuidado precisa ser muito mais rigoroso para você fazer esses controles de forma correta, para você não ser penalizado, porque não adianta fazer de qualquer jeito. Lembrando que o governo tem esse centro de processamento agora lá, 150 vezes mais potente, que vai olhar esse negócio e falar, você está fazendo errado, notificação. Tá? Porque vocês precisam entender o seguinte, que nós estamos falando de tecnologia. Nós estamos na era da inteligência artificial. Então vai ter um cara lá que vai fazer um filtro, tic, 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 então, enter. E automaticamente essas notificações vão ser disparadas aí para N empresas. Não tem ninguém indo lá na sua empresa vendo se você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, não. Pelo menos na forma fiscal. Ok? Então, regime cumulativo praticamente vai deixar de existir e vai passar a existir regime não cumulativo, tá? Lembrando que tudo isso aqui é muito novo, muita coisa está para acontecer, tá? Então esse vídeo está sendo gravado em outubro de 2025, tá? Reforma tributária entra em vigor de forma testes a partir de janeiro de 2026. Outra coisa que está em vigor também é o Drex. O que é o Drex? O Drex é um grande centro de informação do governo, né, uma plataforma que vai fazer o gerenciamento dos pagamentos da grana. A tendência é que o Drex substitua o Pix, né, que hoje você faz aí de forma muito ágil. Então, basicamente, o Drex ele vai ser um intermediador. Então, eu faço um pagamento aqui para você, Pix. Fulano de tal, Pix, tantos reais, envio. Esse pagamento vai passar pelo Drex. E o Drex, então, através ali das suas inteligências, das suas configurações, vai fazer um filtro e dizer, oxe, esse pagamento aqui trata-se do quê? Vamos exemplificar de forma aqui bem objetiva que esse pagamento seja referente a um imóvel que você está comprando. Automaticamente o governo vai olhar aqui na ponta e dizer, cadê essas informações? O fulano de tal não tem nenhum tipo de informação que condiz com esse pagamento. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro não? Cadê o documento? E então vai bloquear esse pagamento até que esses documentos sejam confeccionados. Qual que é o papo? O papo é que o Drex é uma forma de segurança, que você vai ficar resguardado, né, de você fazer um pagamento, né? Por exemplo, hoje acontece muito com o veículo, por exemplo, você paga o veículo e a pessoa não transfere, e aí você tá com uma dor de cabeça aí recebendo notificações, né, e PVA para pagar e multa para pagar no seu nome porque a pessoa não transferiu o veículo. É verdade que o Drex vai trazer essa segurança? É verdade. Só que, em contrapartida, ó, tô de olho no senhor. E se o senhor não tem documentação, vai exigir essa documentação. Automaticamente, isso vai fomentar a regularização de muitas atividades. E aí aumenta o poder de percepção do governo, aumenta o filtro, as coisas vão se interligando e não tem para onde correr. Eu preciso deixar claro aqui que o Brasil realmente vai ter o imposto mais caro do mundo. É verdade? É verdade. Mas também preciso deixar claro que o Brasil é um excelente país para se ganhar dinheiro. Por que você está dizendo isso, Ronan? Porque as pessoas no Brasil têm por cultura comprar as coisas sem necessidade.
Muita gente compra coisa sem necessidade. Isso é um ponto importantíssimo. Então, hoje no Brasil, existe um público muito carente. E se você entender um pouco de posicionamento, qual que é o seu problema? É que você quer vender para todo mundo. E aí você não vende para ninguém. Quando você entende a questão do posicionamento e começa a agir dessa forma, você vai identificar seu público. Oferecer um produto, um serviço que cure a dor do seu cliente. E ele vai pagar por isso. Porque nós estamos carentes, principalmente de mão de obra. Você tem que implorar. É verdade ou não é? Você tem que implorar para alguém fazer um serviço para você. São poucas as empresas hoje que prestam esse serviço com excelente qualidade. E geralmente tem um custo financeiro um pouco maior. E as pessoas querem o quê? Preço. E preço e qualidade é duas coisas que geralmente não andam junto. A não ser que seja uma oportunidade mesmo, raramente você vai encontrar preço e qualidade no mesmo produto ou serviço. Então você precisa ficar bem atento, porque muita coisa está acontecendo, tá bom? Agora eu quero sair da parte fiscal e entrar aqui um pouquinho. Saiu recentemente agora uma legislação sobre as grávidas, tá? Então você que é empresário, você que é mamãe aí, quer ser mamãe novamente, ou você que ainda vai ser mamãe, presta atenção nisso aqui. A partir de agora, se acontecer de a mãe ou o bebê, ou ambos, ficarem internados pós-parto por mais de 15 dias, a licença maternidade ela vai começar a contar somente após a alta, ou da mãe ou do bebê, o que acontecer por último. E aí então vai começar a contar os 120 dias da licença, tá bom? Então fique atento quanto a isso. Como que vai acontecer o pagamento? Né? Para você que é empresário, você já sabe disso, você vai pagar essa mamãe normalmente e vai amortizar esse dinheiro aí nas suas guias de INSS. Ah, Ronan, mas eu tenho aqui um funcionário e eu vou pagar, vou demorar uma eternidade para receber. Bem, é verdade que agora você pode fazer o pedido de restituição, tá? Desses pagamentos junto ao governo. Então, existe um procedimento que você faz e diz: olha, governo, eu paguei aqui a licença maternidade, só que eu não tenho como amortizar esse dinheiro, então eu quero restituição. Tá? E até onde eu sei, esse procedimento tá aí bem rápido, né? Comparado ao tempo aí que você vai levar para amortizar, isso aí é bem significativo, acho que vale a pena você tentar pedir essa restituição para poder receber esse dinheiro aí o mais rápido possível, tá? Então, assim, hoje você precisa ficar atento quanto a isso, né? Ficar atento aos seus processos, às suas rotinas, cuidado para não demitir grávidas, tá? Tem que tomar muito cuidado, tá? Para não demitir grávidas. O meu conselho hoje é que se peça o exame, né, de gravidez na demissão, tá? Na admissão, totalmente vedado pela legislação, mas na admissão nada impede. Tá? E uma coisa que eu quero dizer também para vocês, trazer clareza dentro da empresa de vocês. Tá? Muitas vezes falta comunicação. Então, se os seus colaboradores aí não estão te enxergando, né, como um parceiro, alguma coisa de errado não está certo. Você precisa, então, trazer, né, clareza sobre as formas como você trabalha, né, questão de remuneração, né, prêmios, benefícios. Então, hoje, gente, diante das dificuldades, né, de mão de obra, você precisa ser uma empresa que ofereça ali a melhor condição possível dentro aí da sua realidade, tá bom? Então, acho que é isso. Basicamente, é isso. Um resumão aqui de forma bem simplória aí para vocês ficarem antenados, tá? Muita coisa pode mudar, tá bom? Então, não fique aqui só nas minhas palavras, faça o que eu disse lá no início do vídeo. Estuda sobre o assunto. E cuidado aí com os aproveitadores da internet, os lacradores, os que estão em busca de likes.
Tem muita gente falando coisa aí fora de contexto, tá bom? Então, cuidado, muito cuidado. Não saia aí acreditando em tudo que você está ouvindo. Estude, tá? Sobre tudo que eu disse aqui. Estude, busque informação, né? Ajuste aí a sua necessidade, o seu negócio. Ah, não sei como fazer, Ronan, tô perdidão aqui. É só me chamar. Me chama aqui nos comentários, aqui, conversa comigo, que eu vou poder te orientar, vou poder te acompanhar e com certeza você vai começar aí a caminhar, você vai ver que seu negócio vai ficar muito mais sólido e nós vamos implementar também a nossa cultura aqui de lucro e liberdade, né? Você vai deixar de ser uma eu presa. O que é uma eu presa? É uma empresa que gira em torno de você. Sou eu, tudo é eu. Então, o dia que você parar, parou. Se você adoecer hoje, se você precisar sair, acabou o dinheiro. É isso que você quer? Acredito que não. Né? Então, dentro da nossa metodologia aqui de lucro e liberdade, você vai começar a conduzir essa empresa, né, de forma que você vai sim gerenciar. Não é fácil, tá? Não estou aqui vendendo ilusão. Não é fácil, é difícil mesmo, mas é possível, tá? Com um trabalho sério, um trabalho sólido, é possível você implementar isso aí no seu negócio. Tá? E para isso nós estamos à disposição. Beleza, gente? Tamo junto e até o próximo, em nome de Jesus.